Você sabe o que são e o que significam os indicadores presentes em seu CNIS? Meu nome é Danilo Lemos, sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje eu vou explicar como os indicadores do CNIS podem prejudicar a sua aposentadoria e o que você deve fazer para resolvê-los. Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam ter interesse. Caso você ainda não seja inscrito neste canal, também peço que se inscreva, pois isso vai ajudar o canal a continuar crescendo e produzindo conteúdos sobre a sua aposentadoria. Também conhecido como Extrato Previdenciário ou Extrato de Contribuições, o CNIS é a sigla para Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um cadastro do INSS que deve conter todas as informações sobre o seu tempo de contribuição e sobre os seus salários de contribuição para fins de aposentadoria. Você pode baixar o seu CNIS através da plataforma do Meu INSS e depois de baixá-lo, você vai identificar que provavelmente ele possui alguns indicadores. O indicador no CNIS é uma observação anotada pelo INSS para indicar alguma questão relacionada a um vínculo ou salário de contribuição registrado em seu extrato de contribuições. Alguns indicadores são meramente informativos, porém, alguns indicadores podem apontar pendências que, se não forem resolvidas, podem fazer com que aquele vínculo ou salário de contribuição não seja validado na sua aposentadoria. Para identificar os indicadores presentes em seu CNIS, você deve acessar a plataforma Meu INSS. Em seguida, você deve procurar pelo extrato de contribuições, porque os indicadores vão aparecer ao lado dos vínculos e dos salários de contribuição registrados no CNIS. E na última página do CNIS também há uma legenda de indicadores com todos os indicadores registrados em seu CNIS. O INSS possui mais de 40 indicadores. Cada um desses indicadores pode indicar um possível problema no vínculo de forma geral ou especificamente em um salário de contribuição. Não tem como eu explicar nesse vídeo o que significa cada um desses mais de 40 indicadores, porque o vídeo ficaria muito longo. Por isso, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo com um artigo do nosso escritório sobre os indicadores do CNIS, onde há uma explicação completa sobre cada um dos indicadores e o que fazer para resolver cada um deles. Aqui nesse vídeo, eu vou explicar os indicadores mais comuns que eu costumo ver bastante aqui no escritório, principalmente quando estamos realizando um planejamento previdenciário. Os primeiros indicadores que eu quero explicar são o IREC-LC 123 e o IREC-MEI. Esses indicadores indicam que a contribuição foi recolhida pelo plano simplificado de 11% ou como MEI, e que, por isso, não podem ser utilizados para a aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que sejam complementadas. Outro indicador bem comum é o PEST. Esse indicador indica que o vínculo foi anotado no CNIS com data posterior à informada. Acontece, por exemplo, quando um prestador de serviço presta um serviço e somente alguns meses ou anos depois, a empresa contratante recolhe as contribuições previdenciárias. Neste caso, cabe ao contribuinte demonstrar ao INSS que prestou o serviço e que não era responsável pelo recolhimento das contribuições, já que cabe à empresa realizá-las. Pode fazer isso, por exemplo, com a apresentação do contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento. No caso, contribuinte individual prestador de serviço para a pessoa jurídica. Outro indicador que também é muito comum é o PREC Faculty Conc. Esse indicador indica que as contribuições como contribuinte facultativo são concomitantes a outro vínculo como segurado obrigatório. O contribuinte facultativo é aquela pessoa com mais de 16 anos que não exerce atividade remunerada, mas paga o INSS para ter direito aos seus benefícios previdenciários. Ou seja, um dos requisitos que a pessoa precisa cumprir para contribuir como contribuinte facultativo é não exercer atividade remunerada. Se as contribuições como contribuinte facultativo são concomitantes a outro vínculo no CNIS, não devem ser consideradas pelo INSS. Se for realmente esta situação, você pode solicitar o reembolso das contribuições recolhidas indevidamente. Porém, há muitos casos em que o indicador aparece de forma errada porque há algum vínculo em aberto no seu extrato previdenciário CNIS, sem data de término, que já deve ter sido baixado pelo empregador. Acontece, por exemplo, quando o contribuinte trabalhou como empregado em uma empresa há alguns anos, mas após o término de contrato, a empresa não informou a data de término no CNIS. Assim,
o INSS entende que o contribuinte continua naquela empresa. Por isso, passa a colocar esse indicador em suas contribuições como contribuinte facultativo. Neste caso, você deve apresentar a documentação necessária e pedir a baixa do vínculo erroneamente aberto, sem data de término, ao INSS. Eu também vejo bastante aqui no escritório, quando estou analisando um processo de aposentadoria ou realizando um planejamento previdenciário, os indicadores PREC menor MIN e PSC MEN SM SC 103. Esses indicadores indicam que o salário de contribuição possui valor inferior ao salário mínimo, porém, o salário de contribuição não pode ser inferior ao salário mínimo para os contribuintes individuais e facultativos, independentemente do mês. Para empregados, não pode ser inferiores ao mínimo desde novembro de 2019. Se uma contribuição é realizada com valor inferior ao salário mínimo, observados os parâmetros acima, não deve ser computada pelo INSS, a não ser que seja ajustada por meio de complementação ou utilização de agrupamento. Mas é importante saber que nem sempre vale a pena complementar um salário de contribuição, porque em alguns casos é melhor pedir o descarte desse salário, para não prejudicar a sua média salarial, mesmo que ele não seja complementado. Outro indicador relativamente comum é o PRPPS. Ele indica que um vínculo é proveniente de um regime próprio de previdência social, que é o caso daqueles contribuintes que são ou em algum momento já foram servidores públicos. Para a validação deste vínculo, é necessário apresentar ao INSS uma certidão de tempo de contribuição emitida pelo respectivo regime próprio. Como eu disse, esses são apenas alguns indicadores que podem aparecer em seu CNIS. São aqueles que eu mais vejo, principalmente quando estou realizando um planejamento previdenciário para um contribuinte que deseja resolver esses problemas de forma antecipada e adotar as melhores estratégias para se aposentar da melhor forma possível, tanto em relação à data da sua aposentadoria, quanto em relação ao valor. A melhor forma de resolver esses indicadores é justamente procurar um advogado previdenciário para uma consulta ou um planejamento previdenciário. E após essa consulta ou planejamento, o contribuinte vai saber quais indicadores são realmente importantes no seu caso e o que deve fazer para solucioná-las, que pode incluir ajuste de uma contribuição ou um pedido de acerto de CNIS ao INSS. Assim, eu espero ter explicado as principais informações sobre os indicadores do CNIS. Caso você queira saber com mais detalhes sobre este assunto, ou como potencializar a sua aposentadoria, o ideal é realizar uma consulta ou um planejamento previdenciário. Por isso eu vou deixar na descrição deste vídeo um link com o contato do nosso escritório. Agora eu vou mais uma vez pedir que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.